me chamo Naila, do Digitalize-se Odonto. Estou aqui junto com a Camila para falar um pouco com vocês, conversar sobre odontologia digital. Bom, nós nos conhecemos no mestrado fazendo odontologia digital, que estamos prestes a Terminar. finalizar. Né? A cara de louca deixa claro que estamos perto do fim, Acabadas. acabadas, mas vai dar tudo certo. E resolvemos trazer para vocês um pouco do que a gente tem aprendido nesses últimos tempos, diante das dificuldades da odontologia digital. Bom, vou deixar a Camila se apresentar também, falar um pouquinho. Eu me chamo Camila Leocádio. Na verdade, a gente resolveu fazer o Digitalize-se porque a conversando entre nós, a gente estava sempre achou meio difícil, sempre conversando, eu não sei onde eu vou achar como fazer uma impressão perfeita. Eu não sei qual o software melhor para escolher para fazer um desenho. Sempre ficaram as informações muito perdidas. E foi até um dos motivos que a gente entrou no mestrado. E resolvemos fazer esse podcast com esse objetivo de ajudar os nossos colegas dentistas a entender, né, entrar no mundo digital, desde quem não sabe nada, fica com medo até de entrar pelo investimento, acha que vai gastar muito, acha que não vai ter tempo de aprender, né? Tem várias questões aí envolvidas e a gente vai tentar ajudar vocês, desde quem não sabe nada até os que já sabem alguma Já tem algum coisa. conhecimento. Isso. Bom, a verdade é que mesmo eu que já estou há quase 6 anos aí no fluxo digital, né? Meu fluxo é um fluxo chairside. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco para quem não sabe, né? O O que que é o que é? fluxo chairside? É porque você Sim. trabalha hoje no mundo digital, né? Mais com fluxo laboratorial. Isso, E eu isso. sou hoje uma dentista chairside. Então, Não deixa de eu fazer um pouco de share site, porque eu já faço as minhas impressões. Então, isso. também já possibilita isso que a gente vai também dar as orientações de como seguir, né? Não É, necessariamente ter a frisadora, mas vamos do básico. eu acho que é mais assim, tentar facilitar a vida do profissional, né? Porque eu gostaria de ter tido lá 6 anos atrás, Uma quando eu ajuda. iniciei, né? Mesmo no fluxo chairside, que por vezes eu tive vontade de pegar aquele scanner e tacar longe, tive vontade de chutar aquela fresadora, o que estava dando errado, o que está Sim, acontecendo. E acho que a intenção realmente eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Ai, doutora, como é que eu faço isso? Você pode me ajudar? Qual o software para isso? Como é que sim. eu faço o meu guia cirúrgico? Então, acho que nós duas percebendo tanto as nossas Sim, dificuldades quanto as dificuldades alheias, resolvemos criar o canal aí com a intenção de ajudar vocês e espero que a gente sim, consiga, né? ajudar. Essa semana mesmo eu conversando com um colega e ele comprou o scanner de tanto que eu insisti para ele entrar no mundo digital. E ele veio me questionar, Camila, você me ensina como que eu faço a parte de implante, de escaneamento, eu não sei. É, Então as pessoas realmente, mesmo com o scanner ali na mão, não sabem o que fazer. Eu já passei por isso também. eu também. E o que que eu vou selecionar, qual componente, como aquele medo de largar o que você já sabe no fluxo analógico, né? Então a gente vai tentar organizar vários cursos, né? Vários Vários episódios. episódios para tentar passar Sim, toda a parte de impressão, de CAD/CAM, de softwares, de toda essa é. parte de planejamento, como enviar planejamento para um planning center. Às vezes a pessoa quer mandar, mas não sabe nem o que vai O que que é um fazer. Daikon, o que Não que é um sabe. STL, ou às vezes recebe um Daikon, não sabe avaliar se aquele Daikon Sim, está corrompido, não está, se a imagem está legal, se não está. Até porque nossa formação é odontológica, né? A gente não se sim. formou para saber mexer em computador, para saber mexer em software. E eu falo isso Exatamente. assim, eu ando dando algumas palestras para algumas turmas de graduação. E tem sido muito interessante ver como eles têm uma facilidade absurda Sim, de mexer no computador. Não vou falar a minha idade, acho que também você não precisa, mas que para nós duas, com certeza absoluta, foi muito mais difícil do que é muito para essa nova mais. geração entrar. E eu acho que talvez para a galera aí da nossa idade, que se formou ali junto com a gente, seja um motivo, né? A curva de aprendizado seja talvez o que limita, o que impede a pessoa de entrar.
Então, gente, se a gente conseguiu, vou falar para vocês que Sim, todo mundo consegue, com porque olha, certeza. eu mal sabia dizer o que que era um JPEG, um PNG, e hoje estou aqui trabalhando com Daikon, com Com STL. tudo e naturalmente, Não tão né? naturalmente, tira até as nossas dificuldades aqui, Não, pelo menos mas os nomes dos arquivos a gente é, já sabe. é, mas eu acho que para hoje, assim, para a gente começar, eu conversei com a Camila o que que era legal a gente trazer. E eu acho que essas siglas são muito, muito importantes de vocês saberem para todo e qualquer vídeo que nós formos fazer daqui para frente, Sim, né? sim. Então, acho que é bacana a gente começar explicando o que que é o CAD/CAM, né? Porque quando a gente fala em fluxo digital, todo mundo pensa logo em CAD/CAM. Mas o que que é o CAD/CAM, afinal, né? Eu Sim. mesma não sabia isso quando eu comprei. Ficava achando que CAD/CAM era só o fato de você A fazer a parte fresadora, era digital. a fresadora. CAD/CAM é aquele É negócio que faz isso. dente. É. Exatamente. E na verdade não, na verdade CAD/CAM é uma sigla, né? CAD compreende toda a parte de design e o CAM compreende toda a parte de manufatura, né? Então é Computer Aided Design, desculpa pelo meu inglês, e o outro é Computer Aided Manufacturing. Então, toda vez que a gente estiver falando de software, de desenho, que a gente estiver falando é, é, em planejamento, a gente está falando de fase CAD. CAD. E todas as vezes que a gente estiver falando de impressão, usinagem ou fresagem, até maquiagem que seja, por fim, o forno, a gente já está falando da fase CAM, que é a fase de pegar o que a gente desenhou, o que a gente planejou e colocar ali Numa de máquina forma para. ativa, né, para ter em mãos aquilo que a gente planejou. Então, Sim, acho que o primeiro ponto é é esse, né? Acho isso, que é é isso. tranquilo agora quando a gente fala de uma fase CAD ou quando a gente fala de uma fase CAM. Sim. Isso é muito importante, vocês vão entender muito isso, independente da área que vocês sejam. Eu acho isso uma coisa muito legal também da gente falar sobre. As pessoas pensam que a odontologia digital é só sobre prótese. Muitas pessoas perguntam para mim assim, mas o que que é odontologia digital? Nem vários, até dentista mesmo, Sim. mais velhos, dizem, mas o que que é? Paciente, não entendo. Você está fazendo mestrado em odontologia digital, Isso. mas o que que é isso? E realmente não é só a prótese. Acaba que no nosso mestrado a maioria das pessoas É, estava nessa área de prótese, implante, mas a gente tem amigos ortodontistas que fazem a parte dos alinhadores, isso. de certa forma, assim, apesar de eu preferir encaminhar para um ortodontista fazer esse planejamento, a tendência do mercado tem sido levar alguns casos mais simples para um clínico Sim. fazer, né? E tudo isso com a ajuda, obviamente, de algumas empresas que já têm a inteligência artificial também. Isso tudo a É o gente fluxo vai. aqui, né? Que daqui a É, pouco o dentista faça na sua própria clínica seus próprios alinhadores. Na verdade, isso já sim, já acontece acontece. para casos que são menores. E aí a gente vem falar da fase CAD, que é a fase de design, que é a fase de planejamento. Sim, Então a gente consegue planejar, sim, casos ortodônticos. Eu não sou ortodontista, tá? Não é uma coisa que eu faça, mas eu acredito que, de maneira geral, a odontologia, em todas as áreas, eu acho que eu falo isso assim sim, com franqueza mesmo, desde a harmonização facial, sim. passando aí pela desordem temporomandibular, a prótese, a DTM. Talvez a Até a odontopediatria não endo. pegue muito da odontologia digital. A endo, poxa, Muito, endodontia ajuda guiada, muito, exatamente. bucomaxilo, né? Tudo, bucomaxilo agora É, você faz reconstruções gigantescas com titânio impresso, é uma coisa, guiado, não, super importante. E assim, o que conforme eu fui entrando na parte digital, o que me ajudou muito foi a questão de eu virar uma dentista ainda melhor, né? Porque você começa a ver melhor os planejamentos, entender, consegue visualizar até a parte de quando você começa a entender até a parte, eu sou implantodontista e protesista, então seleção de componente protético, tudo num é, software pré, então você consegue fazer um trabalho muito melhor do que você ficar tentando, vou adivinhar, não, você já tá com tudo planejado. Isso até e os pacientes com o tempo que você vai entendendo e vai conseguindo explicar, na verdade, acaba sendo uma consequência, né? Você consegue é. explicar melhor para o paciente, porque você entende, você mostra na tela do computador e fica muito mais fácil, palpável, até para ele enxergar o tratamento. É o que vai ser feito. Tudo Não, na fica muito melhor. verdade, quando a gente vai falar de vantagem do fluxo digital e desvantagem, Sim. eu basicamente não Só vejo consigo vantagem. visualizar a desvantagem. Eu hoje Sim, não me enxergo mais trabalhando
na odontologia antiga, né? Até um pouco, é, assim, estranho falar assim, mas porque eu já me adaptei tanto Sim. ao fluxo digital, né? Com toda a dificuldade que eu passei, que nós ainda passamos Aham. para aprender cada vez mais sobre esse mundo digital, mas eu já não me visualizo mais trabalhando no modelo antigo, né? Então, falar em desvantagem do mundo digital, antes eu podia falar na questão dos Dos valores, né? valores, que ainda de Que é certa forma. oneroso, né? A gente falou aqui em chairside, mas eu não expliquei o que é o chairside. Ah, é. Para quem não sabe, gente, chairside nada mais é do que o dentista que tem o fluxo completo, desde a fase de escaneamento até a fase CAD, que agora todo mundo já sabe o que é, e até a fase CAM, ou seja, você tem o fluxo completo dentro do seu consultório. Você escaneia o paciente ali, você desenha, planeja ali e imprime ou fresa ou usina ali e entrega imediatamente. Então, o fluxo chairside é esse fluxo. Sim. E a gente tem um outro fluxo de trabalho, que é para quem não tem todo o equipamento dentro da clínica, que é o Sim. fluxo 3D trabalhando em conjunto com o laboratório, com planning centers, que a gente chama hoje em dia, Sim, né? sim. Então, para ficar bem claro, acho que um dos motivos que trouxe a gente aqui é mostrar para vocês que todo mundo pode ser digital. Sim. Porque o que era antes, né, um obstáculo, que era ter obrigatoriamente que ter dentro da sua clínica coisas muito onerosas, que Um aumentariam, investimento né, um investimento alto. muito alto, agora já não existe mais. Você não precisa nem ter um scanner. Hoje você pode mandar escanear, da mesma maneira que você manda fazer Exatamente. uma tomografia, você pode mandar fazer um escaneamento. Então, dá para todo mundo começar a ser digital desde já e Sim, tanto para o profissional quanto para o paciente é só vantagem, sim. né? Principalmente na cirurgia. Eu acho que a cirurgia e a prótese aí Eu acho que tudo, né? A orto também evoluiu muito. é Quantos movimentos previsíveis, conseguem né? ser feitos, né? De forma bem mais rápida com o alinhador do que com o bracket antigo, né? É, Antigo que ainda sem, tem gente que usa, mas é realmente a gente tem que tomar nessa cuidado quando a gente fala no antigo. antigo, que o antigo funciona, É, funciona, mas a sim, gente está aqui para sim. mostrar Mas o já tem as limitações, que a gente é, já tem muito artigo que fala sobre isso, né? E sim, das limitações. E assim, essa questão aí do custo do investimento é o que, de certa forma, eu muitas vezes achei que ia ser muito distante, ia ser difícil. Muitas vezes eu achava, eu quero muito, mas eu acho que eu não vou ter o retorno. Todo mundo sempre pergunta: o retorno é um me fazem essa investimento? pergunta Será também. que você tem e tal? E na época que eu comprei, que foi inclusive na época da pandemia, no ano da pandemia que todo mundo estava com medo, foi o ano que eu comprei o scanner no final do ano da pandemia 2020. E aí todo mundo falou: Meu Deus, você vai gastar o dinheiro para comprar isso agora. E aí eu falei assim: gente, nem que seja, em vez de eu comprar um carro, eu vou comprar um scanner. É isso, é O isso. scanner vai me dar um carro depois, até brinquei. Mas enfim, Já deu vários, já deu hein? uma Quero falar não, mas essa aqui tá, ó. Tô brincando, mas Mas enfim, eu acho que não é para ter. Acho não, tenho certeza que não me arrependo e dali a gente vai se é. envolvendo Na verdade, o grande erro é esse aí, porque a odontologia digital ela evolui muito rápido, né? sim, Então, eu me lembro que eu comprei meu sistema achando que eu tava top, top, top de linha, felizona, falando, nossa, tenho o melhor scanner do mercado na mão sim. agora. E aí, passaram-se, acho que 4 meses Já depois, tinha outra lançou um outro scanner da da mesma mesma empresa empresa. que eu tinha acabado de comprar, que já Sim, era muito melhor do que o meu. Eu falei, mas foram 4 meses, né? Eu sim, não tirei onda por 4 meses. Até hoje, o scanner que eu comprei há 6 anos atrás ainda é o mesmo. Funciona perfeitamente. sim. Não fica para trás nenhum Não, já quesito. consegue. Mas, é claro, né? Tem a questão Tem da as velocidade, de tudo, varredura, tudo mais. Depois uma limitação, uma dificuldade um pouco maior de escanear eventualmente a alguma coisa, gente vai fazer mas algum episódio falando só de vai, escaneamento, né? Não tem vai, com para onde correr. certeza. Mas o que eu quero dizer é que a odontologia digital evolui muito rápido, né? Se a gente hoje tem um software que a gente consegue encontrar ali alguma limitação,
rapidinho o outro software já veio resolvendo aquela limitação que aquele outro ali já Sim. não permitia pra gente. É, o mesmo software mesmo, as empresas estão se unindo até, né? É, Ainda tem isso. E vai evoluindo muito rápido. O fora meu. as impressões 3D, né? Que eu acho É, que a maior evolução que está acontecendo agora, na é a minha opinião, impressão. é a É, impressão 3D, que é sim. algo que a gente conversa muito ali no mestrado, né? Com quem está bem avançado com relação a artigos e tudo mais. A gente acredita que em breve absolutamente tudo Estaremos vai ser imprimindo as impresso. nossas cerâmicas todas. Cerâmica É, impressa, sim, exatamente. Que já é uma realidade, né? Já foi apresentado no congresso sim. que teve na Alemanha recentemente. É, É, e e a vantagem da impressão, todo mundo pergunta, ah, mas por que se o outro já funciona? Porque a parte da fresagem é que, para quem não sabe ainda exatamente como funciona, você tem um bloco que você recorta, então você perde muito material ali. E isso. na impressão você não vai perder, você simplesmente vai imprimir aquilo que sobrou, você guarda e usa de novo o líquido. E além disso, ainda tem a questão do detalhe, às vezes numa prótese, um detalhe que a broca da fresadora É o não vai limite. ter um ângulo, ela tem um limite do tamanho dela, do ângulo da máquina. Isso daí a gente depois vai falar um pouco melhor. É, a Co- necessidade de mudança de preparo, Pois né? é, e a própria impressão você já não se preocupa com isso. É, Então acho que você consegue imprimir até detalhes maiores com do que certeza. às vezes numa fresadora, dependendo da fresadora. É, assim, esses dias mesmo eu tava te procurando para perguntar, né, algumas dúvidas que eu tava de impressão 3D e tudo mais. Sim, É, tá evoluindo muito, os materiais estão evoluindo muito, né? muito. E a impressão 3D, para mim, hoje é também ainda um desafio, porque são muitos detalhes, né? Você troca a resina e aí você tem que colocar lá no software a, Os né, os parâmetros. parâmetros específicos daquela resina, e aí depois você tem que levar ela para a fase de cura, e aí tem o tempo de cura que é totalmente diferente. E é tão doido porque tem empresa Sim. que o lote de resina, né, um lote para o outro, já Já muda o muda um parâmetro. pouco, Então é. você já tem que ir lá ler de novo, jogar o E parâmetro de novo. dependendo da impressora que você É, tenha, ela vai envelhecendo a luz. E aí você, com o tempo, é, você tem que se ligar, bom, já deu uma alteração. Então, isso tudo também a gente vai falar também num outro episódio. Mas, assim, apesar das pessoas falarem, ah, é difícil a impressão, não vou desistir, não quero. Dá para fazer. dá para fazer muita Dá para coisa. fazer com Inclusive, certeza. eu acho que as pessoas não têm nem noção da quantidade de coisas que a gente pode fazer com uma impressora É, 3D. Gente, sim. na impressora 3D a gente pode fazer elemento definitivo, a gente pode fazer elementos provisórios, a gente pode fazer mockup, a gente pode As fazer guias, guias, guia placas cirúrgica, oclusais. placa, E tranquilo, sem os alinhadores, alinhadores, os novos alinhadores, alinhadores impressos, que vai ser o futuro também. protocolo, Sim, né, próteses imediatas mesmo, para você, em vez de prótese usar total, aquela, vou capturar a prótese, aquela exatamente. saga da Pelo amor prótese, de Deus. Eu aquela não sei mais saga. nem o que que é. Eu vou te falar que eu já nem sei mais o que que é uma base pesada, base Vocês leve. Não imaginem, sei mais imagina aquilo. se operar o Tran... paciente, Não, escanear, uh-uh. bota lá para imprimir e não precisa capturar nada. É Muito bom. maravilhoso. É. É maravilhoso. E eu acho muito bacana isso, assim, de perceber, né, fazem quase 2 anos que a gente está no mestrado, Já tá. né? A gente vai Passa rápido, vendo voa. nessa evolução o quanto a gente achava que a gente sabia de É, odontologia digital sei. e, de repente, cada módulo que a gente vai, a gente volta Era. percebendo que a gente não sabe nada. É, Assim, o negócio evolui tão rápido, né? sim. E hoje a gente já fala de resinas fortificadas com zircônia para colocar na Isso, impressão 3D. Você fala, sim. caraca, eu estou imprimindo um protocolo. É uma coisa louca. E Sim. você vai colocar na boca do paciente, encaixa igual uma. Não, É e é perfeito. impressionante. Você fala assim, nossa, mas eu estou fazendo É, isso. você Não preciso mandar desenhou. para o laboratório. É até você se desgarrar, É, né, disso, né? De aquele desespero. Ai, meu Deus, o laboratório está atrasado. Ai, manda a secretária ligar. exatamente. Não tem mais esse problema. Não tem. É, E o legal também, eu acho que de falar, gente, para vocês terem noção, mesmo quando a gente fala da fase CAD, da fase dos softwares,
A gente tem software open source, tá? Para quem, Sim, essa é outra maneira de chamar softwares abertos, softwares não pagos. Então sim. você tem sim, tem software aí no mercado de R$ 70.000, de trinta mil É. reais, E e a os gente tem os gratuitos? gratuitos, que dá uma gama de possibilidades Sim. para gente. Você pode fazer placa, usar em software gratuito, É, consegue fazer tudo. guia cirúrgico, tudo não. Tem Não, a guia limitações. cirúrgica no Blue Sky. O Blue Sky, né? Não, tem bastante limitação É, tem limitação, mas tem mas muita coisa que dá para fazer. Então, dá. o mocap, Dá pra brincar. dá para brincar bastante. Dá pra Então, poder. assim, você É, aí, né, já quero entrar no fluxo digital, olhei essas duas aí, já tô a fim de entrar. Já vai lá, baixa o Mesh Mixer, eu sempre falo. Quem aprende a trabalhar no Mesh sim, Mixer faz vai tudo. conseguir trabalhar em todo e qualquer software. Sim, Baixa o Mesh Mixer, começa a brincar, pede ajuda aqui pra gente que a gente envia pra vocês biblioteca de dente, vamos começar a brincar, mexer, sim. trabalhar, porque dá pra fazer muita coisa num software aberto, num software open source. Não precisa gastar dinheiro para isso, né? Precisa gastar o quê? Tempo. A curva de Sim. aprendizado. Então, talvez se hoje a gente for falar de desvantagem, eu acho que a única O tempo. é a curvinha de A sua aprendizado. dedicação, na É, verdade, porque não vai cair do céu, você não vai é. sentar lá, igual o celular que é meio que intuitivo, né, hoje em dia. Até porque Não é tá, tanto. não é tanto também, porque se você troca o celular, você fica meio Pra gente, né, perdido. Camila? Pega meu sobrinho, sabe mexer melhor do que eu no iPhone. Mas eu acho que seria isso mesmo. Realmente tem que se dedicar. E outra parte importante em relação a essa parte de você entender mesmo que você não vá comprar, você não queira fazer, você queira continuar mandando para o seu laboratório, para um cadista, não queira fazer ali a parte CAD, né? Vamos dizer assim, é muito importante você entender É. como é que funciona, porque como é que você vai corrigir? Eu mesma no início, naquela ânsia de querer entrar e resolver, e me indicaram um cadista super bom, que eu até hoje trabalho com ele para me dar um suporte para, às vezes, por causa do tempo, né? E eu mandava no início, eu falava mais ou menos do jeito que eu falava no fluxo analógico para encerar, mas eu não tinha muita noção ainda do De como planejamento, de pedir. como. Nem de. Ah, ele me mandava, eu tá ótimo, eu nem sabia dizer se estava ótimo, se estava ruim, estava bonito, mas não sabia se aquilo realmente ia encaixar, ia fluir. E o Então, medo, né, no eu início, medo, de medo, estar meu Deus, errado. isso aqui vai, Porque será que encaixa a vai guia dar certo? cirúrgica. Meu Deus, será que esse guia foi desenhado direitinho? Será que esse implante vai descer? E é Sim. É impressionante impressionante, fica chocado. a acurácia e a Impressionante. precisão que a gente traz, assim, para os nossos pacientes, né? Sim. É, eu acho que, assim, é complicado até, é um pouco arriscado falar o que eu vou falar aqui agora, porque, na minha opinião, eu desenho meus guias cirúrgicos e eu falo, assim, que hoje, para mim, a possibilidade de eu pegar um nervo, de eu jogar um implante no seio é nula, Ah, de é? verdade, Nula. né? Aham. Do tanto que eu confio na odontologia digital e Sim. no software que eu estou trabalhando e no desenho que eu fiz. Então, esses tempos mesmo, eu fui operar com dois colegas que até então nunca tinham visto uma cirurgia guiada. A Sim. gente fez um protocolo, aí eu fiz a parte inferior inteira guiada. E aí, bom, já tinha definido quais dentes iam sair primeiro, quais iam sair Sim. depois, para poder encaixar a guia, para poder colocar os implantes. E eu operei mega rápido, fui entrando, tá, tá, tá. Aí os dois ficaram me olhando assim. Aí eles, caramba, Naila, você tá rápido. Eu falei, sim, mas eu sei onde eu tô colocando cada implante meu. Sim, já tá Aí eles entendido. viraram para mim e falaram, mas você confia? Eu falei, gente, eu desenhei, Eu eu que planejei, fiz. eu Eu sei olhei a exatamente para onde tomografia. vai cada implante meu. E tá perfeito. Sim. Então, no início, sim, eu pelo menos ficava bem receosa. Eu Olhava encostava mil aquele negócio vezes. lá, aí ficava medindo na broca, será que realmente tá, né? E contava com aquele espaço Sim. e impressionantemente sempre deu certo, Não, nunca e deu já errado. tem milhões de artigos aí, né, É, falando já sobre essa parte de sim, acurácia, de a guia curácia, pessoal, cirúrgica. É, tem possibilidade de dar errado sim, tá? Se é, deu errado, o erro não foi no software, foi em quem desenhou. Pode ter sim, certeza. Claro que tem a tomografia que não está bem feita, ou sim. então não fez a união do STL com o DICO corretamente. Direitinho, Mas sim. se você seguir ali o que tem que ser feito, e a gente está aqui para ajudar vocês exatamente a entender isso, né? Não tem erro. Não tem como dar E errado. era bom até falar o que que era o tal do STL e o que que é o tal do DICO, né, também, É, né? O STL é um arquivo que a gente gera quando faz um escaneamento ao objeto 3D, né?
Então, tanto que existe também o ponto OBJ, né, de objeto, Isso. mas o que geralmente a gente trabalha é o STL, que ele se comunica com vários softwares, né? Desde o, Ele é é, na verdade, o o- objeto 3D universal. Todo e isso, qualquer software que trabalhe com um 3D, ele vai aceitar um arquivo em formato STL. STL, sim, Então, ele foi uma forma de tornar universal o trabalho em terceira dimensão, né? Para exatamente. esse tipo de imagens, tá? E o DICOM seria o arquivo gerado numa tomografia, né? O Exatamente. arquivo raiz ali da tomografia inteiro. E até hoje eu até fico impressionada que várias clínicas radiológicas, não sei por que, não Tem enviam o resistência a DICOM. enviar o DICOM. Não sei qual é a dificuldade, né? Com É, tanta nuvem hoje para você mandar arquivo, né? Não é tem muito por fácil. que eles enviarem aquele bando de papel impresso que não É, serve para nada, pelo amor de porque Deus, não faz não dá sentido. para planejar com papel impresso, Não, gente, pelo até amor hoje eu de não entendo Deus. como eu olhava aquele Não corte e sei. sabia onde é que eu ia Não, colocar o achava, implante. né, que Corte sabia. 45, aí É, olha para a boca do paciente, como é que é aquilo, não, gente? não, não é. Hoje, para mim, É né, surreal. esses dias eu recebi uma colega lá no consultório, ela foi operar, e aí ela falou: Nossa, mas você faz implante até um implante unitário com osso perfeito guiado. Eu falei: Mas por que não fazer? Pois é. É o guia mais rápido, mais fácil. Eu É. desenho em 10 Sim. minutos, imprimo, tá Rapidinho. perfeito, o implante tá perfeito na boca do meu paciente, Sim, né? sim. Mas, então, acho que isso também é uma coisa bem interessante para esse primeiro episódio. Acho que é vocês, mais duas siglinhas aí para vocês aprenderem. Isso. O STL, né? Que ele é literalmente o nosso escaneamento, o resultado do nosso escaneamento que vai caber dentro do nosso software na fase CAD. E o DICOM, que seria a tomografia, né? Sim, Que a gente precisa desse formato da tomografia para poder jogar dentro dos nossos softwares CAD e sim. fazer aí o desenho, design e planejamento dos nossos casos. E lembrando só que tem muita gente que não tem o scanner, né, ainda e molda um preparo e o Isso. próprio laboratório, a maioria já está se digitalizando já há muito tempo, muito antes do dentista até, É. e ele tem o scanner de bancada, que a gente chama de bancada, que não é exatamente o mesmo que a gente usa no consultório, mas ele também gera também um arquivo STL. Então, sempre que se escaneia e joga para, né, o computador aquele Isso. arquivo, ele é o STL. Porque ele começa ali como um O físico, objeto e aí você vai fazer, né, o STL, nada mais é do que um sistema de triangulação sim. daquela imagem tomada inicial, que aí é criado, então, esse formato universal, né, que cabe em todo e qualquer software. E assim como o DICOM também, na verdade, o DICOM, ele é um formato que há muitos Sim, anos atrás a medicina criou para que houvesse uma igualdade, uma similaridade na qualidade das imagens resultantes da tomografia. das tomografias. Então, para que não, tipo, uma tomografia não fosse muito discrepante de outra, foi criado Um o padrão, né? DICOM. Como se fosse Então, é um... para que exatamente esse padrão. Sim. Só que até então, esse formato de imagem ficava ali com o laboratório, A né? gente E aí via, ele nem sabia. fazia o corte que queria. Durante É. muitos anos eu recebi aquilo, eu falei, gente, eu não sei, eu não tinha nem, Nunca eu não cheguei, sabia eu como nunca abri. abrir. Eu também nunca O nem que que abri. era? Eu lembro que a primeira vez que eu veio aquilo, eu falei, meu Deus, mas tem um monte de fatia. Qual fatia eu clico? Aí eu falei com a Era, minha ela qualquer uma. tanto faz, porque na boca do Hoje, paciente, gente, como é que a gente qualquer ia uma, saber? vai na primeira que ela já É, abre. É muito fácil. E hoje tem um monte de software gratuito para abrir DICOM, né? Não era, sim. Para antigamente era mais visualizar, difícil, para para visualizar, pelo menos. planejar, É, né? E a sim. gente está aqui para dar todas essas dicas para vocês. Acho que É por hoje a isso. gente falou bastante Bastante. já, né? Se você veio até o fim, guerreiro. Não, mentira, se você veio até o fim, você está prestes a se tornar um dentista digital. Isso. É, com o Digitalize-se Odonto. Sim. É isso. Acho que é isso, né, É, Camila? sim. Foi um ótimo encerramento. Foi muito profissional.